E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse anime todos pensavam que o nosso herói era um garoto fracassado, mas ele acabou se tornando o soldado mais forte de toda a humanidade. Para a infelicidade do nosso herói, ele nasceu em um mundo onde as criaturas monstruosas conhecidas como dragões começaram a dar spawn repentinamente, destruindo tudo que elas podiam. Infelizmente nesse mundo não havia nenhum tipo de herói, então a humanidade lutou com o que pôde, até que de repente os monstros desapareceram, e logo depois disso diversas garotas começaram a surgir com poderes de dragão. Essas garotas ficaram conhecidas como as meninas superpoderosas e foram enviadas para uma academia especial, mas para a surpresa do nosso herói chamado Yu, ele descobre que também possui esses poderes misteriosos de garotas poderosas, mesmo ele sendo um garoto. Por conta disso, ele é transferido para um instituto mágico chamado Midgar. Sim, o criador desse anime tem um pouco de retardo mental e fica usando nomes da mitologia nórdica. E falando em mitologia nórdica, a primeira pessoa que o nosso herói encontra é uma mulher chamada Iris Freyja, que começa a gritar com ele por invadir uma área estritamente reservada para meninas. O Yu tenta explicar, dizendo que ele foi enviado para lá e mostrando o seu crachá, mas a Iris, muito irritada, o pergunta o motivo de um garoto estar nessa academia. Felizmente, nesse exato momento, a Mitsuki Mononobe aparece. Ela é a irmã mais velha do nosso herói, e ela rapidamente o conduz pela escola, o entrega o seu uniforme e o apresenta à professora Haruka, que também atua como a comandante desta academia. Como um bom japonês, o Yu decide impressionar sua nova chefe, mas a Haruka não dá muita importância para as suas investidas. Ela o interroga sobre a história de Midgar. Então o Yu responde com confiança, dizendo que a academia começou como uma zona de quarentena para manter as garotas superpoderosas sob o controle. No entanto, ele explica que com o tempo, as garotas com poderes de dragão tiveram seus direitos humanos reconhecidos, e assim todas elas passaram a integrar a organização chamada Asgard, onde as garotas passam por um intenso treinamento e uma vez ou outra enfrentam dragões. A Haruka, mesmo ficando impressionada com a explicação perfeita dele, insinua que o verdadeiro propósito da academia vai além do que parece. Depois disso, enquanto passeia pelo campus com a Mitsuki, o Yu se mostra surpreso com a sua transferência para lá. A Mitsuki, como representante do conselho estudantil, informa que ele será apresentado à assembleia, e durante a apresentação, todas as garotas ficam chocadas ao descobrir que o Yu é um menino. No entanto, a Mitsuki pede para que as garotas o aceitem, sem ter nenhum tipo de preconceito. Em seguida, o Yu faz um pequeno discurso, admitindo que ainda é inexperiente em comparação a todas elas. Por isso, ele deseja que elas o ajudem. Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. E ele também diz que adora qualquer tipo de garota. E também revela na frente de todas elas que ele está solteiro. Mais tarde, na sala de aula, a Haruka o apresenta oficialmente. No entanto, a Lisa interrompe a apresentação, perguntando o motivo dele estar ali e dizendo que ela não aceita por ele ser um garoto. A Mitsuki defende o Yu, afirmando que ele passou por todas as avaliações, e a Haruka reforça o que foi dito, mostrando a marca de dragão em seu corpo, o que prova que ele também carrega em si o poder de um dragão. Apesar disso, a Lisa exige que ele demonstre suas habilidades, e para surpresa de todos, o Yu cria uma arma a partir de uma matéria escura, mas é criticado por desperdiçar energia. A Haruka então explica que eles precisam ser mais estratégicos, pois os inimigos são dragões e não humanos. A Lisa então começa a listar os dragões que apareceram até agora, sendo o dragão negro, que surgiu há 25 anos, seguido por outros 6, totalizando 7 dragões. Dito isso, ela destaca o próximo desafio, que é conhecido como Basilisco Vermelho, conhecido por suas escamas impenetráveis como diamante. De repente, a Iris a interrompe para relatar sobre o incidente na praia. Ela exagera, dizendo que o Yu a viu sem roupas e deu em cima dela, dizendo que a faria se tornar uma mulher de verdade. As garotas imediatamente olham para ele com nojo, enquanto o Yu tenta se defender, dizendo que apenas foi acusado de ser um invasor, e então ele se explicou para ela. Ele diz que a Iris deve ser maluca, mas nenhuma das garotas acreditam nele. Mais tarde, todos vão para a sala de treinamento subterrânea, onde a Iris explica que o local é isolado para evitar contaminações externas. Durante o treino, o Yu tenta ajudar a Iris com seus alongamentos, mas a situação fica estranha, e a Mitsuki aparece para intervir. Nas simulações, a Lisa demonstra suas habilidades impressionantes, criando armas a partir da matéria obscura para enfrentar uma projeção do Basilisco Vermelho. Em seguida, a garota de nome Firil usa o ar comprimido para disparar uma bala de canhão, destruindo o alvo com facilidade. Todos os alunos se revezam para exibir suas habilidades, enquanto Yu apenas admira o quão criativas e eficientes elas são em comparação à sua abordagem mais direta. É nesse momento que a Haruka revela uma verdade preocupante. Quando um dragão aparece, ele vai em busca do seu par. Isso significa que se uma garota tem o poder de um dragão das trevas, quando o dragão das trevas aparecer, ele irá atrás dessa garota
garota. Não só isso, mas a garota com o poder de um dragão pode acabar se transformando eventualmente em um dragão. Ela menciona que isso já aconteceu antes, forçando a academia a enfrentar um dos seus próprios colegas transformados. Agora chegou a vez da Iris, e ela entra confiante, mas falha miseravelmente, sendo salva por Lisa. Mais tarde, o Yu a incentiva a aprender com seus erros, e a Iris revela rapidamente que perdeu seus pais para um dragão Leviatã branco, e é isso que a motiva a continuar lutando. E o Yu, após ouvir isso, percebe que esse deve ser o motivo pelo qual a Iris é um pouco maluca. De repente, um alerta de emergência informa sobre um dragão branco de nível C se aproximando, e a marca de dragão do Yu começa a brilhar. E quando a noite chega, ele recebe uma ligação do Major Locke, que lhe pergunta sua opinião sobre as garotas, e se ele acredita que existe uma garota ou outra que possa se transformar em um dragão. O Yu não tem resposta para isso, então Locke propõe uma solução drástica: eliminar as garotas cujas marcas começarem a brilhar, evitando que elas atraiam seus pares e causem mais destruição. O Yu fica horrorizado com o plano e percebe que isso colocaria em risco não apenas a sua vida, mas também a vida de todas as garotas, e ele não quer matar nenhuma delas, pois um dia, qualquer uma delas, até mesmo a própria Iris, pode se tornar a namorada dele. Mas infelizmente o Major Locke ignorou todos os seus protestos e ordenou que ele apenas cumprisse suas ordens quando a hora chegar. O Yu mesmo assim continua hesitante, dizendo que não tem coragem para matar uma mulher. Então ele foi friamente ameaçado pelo seu superior, que o disse que usaria métodos desumanos para garantir que os seus planos fossem seguidos. Enquanto isso, a Mitsuki reuniu os alunos da academia e falou sobre o alerta de emergência emitido. Ela explicou que o dragão Leviatã branco, conhecido por afundar navios no passado, estava se aproximando rapidamente do instituto. Enquanto ouvia a explicação, o Yu não pôde evitar de se perguntar se esse era o mesmo dragão que matou os pais da Iris. E a Mitsuki continuou, dizendo que o Leviatã chegaria ao instituto em aproximadamente 33 horas e que o seu comportamento indicava que ele estava em busca de sua parceira, que provavelmente era alguém da academia. Ela também instruiu que todos os alunos cujas marcas de brasão apresentassem mudanças se apresentassem a ela imediatamente. Agora, preocupado, o Yu começou a procurar pela Iris para entender por que ela estava agindo de forma estranha desde o alerta. Ele perguntou a várias garotas sobre o paradeiro dela, mas nenhuma delas queria o ajudar porque ele é um homem. Mas algumas delas chegaram a perceber que a Iris não parecia bem naquela manhã. O Yu pediu ajuda a Mitsuki para encobri-lo, enquanto ele continuava sua busca pela garota que não tem pai. Depois de horas procurando, ele finalmente encontrou a Iris no terraço da academia, parada perto da borda e olhando para baixo. Ele se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo ali. A garota não respondeu, então ele pediu para ver o seu brasão. Inicialmente, ela o chamou de pervertido, mas agindo como uma boa garota, ela finalmente mostrou sua marca. Em lágrimas, a Iris confessou que o brasão estava brilhando mais forte do que nunca e admitiu que pensou em pular e se matar para não se transformar em um dragão, mas infelizmente ela não teve coragem. O Yu rapidamente agiu como um bom homem e tentou tranquilizá-la, dizendo que todos iriam lutar pelo bem dela. A Iris expressou novamente o seu medo de se transformar em um dragão e machucar as pessoas que ela ama, mas o Yu garantiu que ela não vai se transformar. Mas como isso não a fazia se sentir melhor de forma alguma, ele disse que se o pior viesse a acontecer, ele acabaria com a vida dela antes que ela fizesse mal a qualquer pessoa que ela ama. Com essas palavras, o Yu finalmente conseguiu a confortar, e ele começou a se gabar de suas próprias habilidades de forma exagerada, o que acabou arrancando algumas risadas sinceras da Iris. Ele percebeu que ela estava se sentindo melhor e pediu para que ela relatasse a sua condição às autoridades do instituto. Mais tarde, naquele dia, um outro alerta foi disparado, anunciando que o brasão da Iris havia mudado. O Yu foi atrás da Mitsuki e perguntou sobre a situação da Iris. A Mitsuki explicou que a Iris estava sendo submetida a avaliações e exames e que por conta disso ela não podia receber visitas. O Yu então revelou a Mitsuki as ordens do Major Locke e por um breve momento a Mitsuki se mostrou emocionalmente abalada, mas logo recuperou a compostura e afirmou com firmeza que se a Iris se transformasse, ela mesma assumiria a responsabilidade de lidar com isso. Após a conversa, o Yu entrou em contato com seu major e relutantemente concordou em seguir as ordens dele, desde que ele tenha permissão para seguir com seu próprio plano. E o Locke aceitou o acordo. No caminho para visitar a Iris, o Yu encontrou a Lisa, que perguntou se ele iria monitorar a Iris. Então ele corrigiu a Lisa, dizendo que não iria monitorar, mas sim a proteger. Ele também perguntou por que a Lisa estava ali, mas ela fugiu rapidamente da pergunta, mudando completamente de assunto, dizendo que iria embora. Mas antes de se despedirem, o Yu perguntou a Lisa sobre a batalha contra o Kraken há 2 anos atrás. A Lisa revelou que lutou na linha de frente durante o confronto e que foi a Mitsuki quem matou o dragão mencionado pela Haruka. O Yu ficou chocado e finalmente entendeu por que a Mitsuki agiu de forma tão estranha quando ele mencionou as ordens do Locke. Quando o Yu chegou ao quarto
quarto da Ares, ela ficou muito feliz e o cumprimentou, e logo em seguida mostrou os monitores que exibiam as informações sobre a batalha que está por vir. No entanto, Will não estava prestando atenção em nada do que ela dizia, ficando apenas distraído com a roupa dela. Então, para conseguir prestar atenção nela, ele pediu para que ela trocasse de roupa, mas a Ares o ignorou e pediu que ele se sentasse ao lado dela. A Ares então se aproximou dele, agarrando-se como se estivesse desesperada, e começou a expressar os seus medos sobre sua próxima avaliação. O Yu a confortou, e ela dessa vez decidiu agradecê-lo de forma inapropriada, mas ele, mesmo querendo ter uma namorada, a impediu, não permitindo que ela se envergonhasse ainda mais. Mais tarde, naquela noite, a Iris implorou para que o Yu a protegesse enquanto ela dormia, alegando que aquela poderia ser sua última noite, e mesmo estando relutante no início, o Yu acabou cedendo à chantagem emocional dela. Ele se sentou ao lado dela na cama e passou horas conversando sobre diversos assuntos, até que a Iris finalmente adormeceu. Enquanto estava sentado ali, o Yu começou a pensar na época em que a Mitsuki era tão jovem e inocente quanto a Iris, mas seus pensamentos foram interrompidos quando a Iris acordou, anunciando que o Leviatã Branco havia finalmente chegado. O dragão era imenso e aterrorizante, parecendo uma daquelas criaturas que aparecem em quilos mortais. A Haruka e os outros estavam esperando pelo momento de agir, enquanto a criatura rompia a primeira linha de defesa e avançava em direção ao instituto. As alunas rapidamente se armaram e se prepararam para enfrentar o monstro de frente, mas a Haruka ordenou que nenhuma delas atacassem imediatamente, mas sim esperassem o Leviatã se aproximar para que elas pudessem agir. As meninas se posicionaram e assim que a Haruka dá o comando, elas começam a atirar. Ela avisa que o dragão possui o poder de repulsão e que ele pode desviar praticamente qualquer coisa. A Lisa então elabora uma estratégia e diz a todas para se prepararem, para que elas possam derrotar o dragão sem que ele use totalmente suas habilidades. Elas cercam o dragão e disparam todas juntas, criando uma enorme explosão. Enquanto isso, dentro da academia, Airi sente as emoções do dragão e grita para que todos se afastem, pois ele está furioso. O problema é que as garotas do lado de fora obviamente não conseguem ouvi-la e continuam atacando. E quando a fumaça finalmente se dissipa, o dragão aparece ileso, como se nada tivesse acontecido. Ele se ergue do mar e ataca com uma força tão grande que as meninas acabam sendo lançadas para longe. Esse impacto é tão forte que os monitores da sala de controle se quebram. Diante disso, a Haruka convoca uma reunião de emergência com o Yu e a Aris para discutir a situação. O Yu pede para que a Aris tampe os ouvidos durante a conversa, pois não quer que ela se machuque emocionalmente ao ouvir tudo que ele tem a dizer. Afinal de contas, na pior das hipóteses, ela pode acabar se transformando em um dragão. Durante a reunião, a Haruka explica que é só uma questão de tempo até que o dragão rompa a última linha de defesa e invada o instituto. O Yu a pergunta se ela vai realmente deixar a Ares morrer, assim como aconteceu há 2 anos atrás, com a Miyako, a sua irmã. Triste com tudo que está acontecendo, a Haruka responde que por mais que doa, essa é a melhor opção do que deixar que as meninas carreguem todo o peso dessa batalha. Ela afirma que se a situação piorar, o melhor é seguir com o plano do Major Locke. O Yu acaba concordando, prometendo que protegerá a Iris como combinado. Depois da conversa, ele dá um tapinha na cabeça da Iris, indicando que eles já podem ir embora. No caminho, o Yu começa a ter flashbacks de 3 anos atrás, mas decide ignorar isso e continua andando. A Iris, com uma expressão preocupada, pergunta se o Major Locke está vindo para matá-la, e o Yu, direto como sempre, responde que é bem provável que isso esteja acontecendo, mas garante que não vai deixar que ninguém chegue perto dela. Essa promessa deixa a Iris mais tranquila, e ela segura suas mãos, perguntando se pode continuar ao lado dele, e ele responde que obviamente ela pode. Ao saírem da academia, o Yu pede para que ela fique quieta, e em seguida convoca sua arma usando matéria escura. A Iris, curiosa, pergunta se aquilo realmente vai funcionar, considerando que seus adversários estão armados de verdade. De repente, tiros começam a ser disparados, e o Yu pula para trás das árvores, se preparando para atacar, enquanto pede para a Iris ficar escondida. E quando ele derrota os homens, a Iris corre até ele, preocupada por conta dos tiros, e pergunta se está tudo bem, mas logo percebe um dos homens se levantando, pronto para atacá-los. Então, sem pensar 2 vezes, ela usa seus poderes para derrubá-lo. Logo depois, a Iris vai até a beira de um penhasco, explicando que caso o dragão ultrapasse a última linha de defesa, eles poderão atacá-lo dali. E enquanto traçam estratégias, a Mitsuki aparece de repente e exige que o Yu entregue a Iris. Ele recusa, afirmando que não pode deixar a Mitsuki matá-la, ainda mais sabendo tudo que ela passou há 2 anos atrás, quando teve que eliminar uma colega que se transformou em um dragão. A Mitsuki insiste que a melhor opção é que ela assuma essa responsabilidade, já que suas mãos já estão sujas. Os dois começam a discutir sobre quem deve lidar com a situação, enquanto a Iris fica parada, confusa e assustada. E quando parece que a discussão não terá um fim, o Yu, em um tom provocador, diz que a calcinha da Mitsuki está à mostra, o
que a pega totalmente desprevenida. Ele aproveita o momento para vencê-la usando um golpe na cabeça e lembra que eles costumavam brincar assim quando eram crianças. O Yu então diz que não adianta de nada discutir e que todos precisam dar o seu melhor até o fim. Logo depois, eles encontram outras garotas que repreendem o Yu por ter levado a Ares para aquele lugar. Ele então explica que a melhor forma de derrotar o dragão é fazendo com que a Ares lute contra ele. A Lisa pergunta como isso seria possível, já que o dragão parece ser imune a tudo que eles tentaram até agora. O Yu então explica que a Ares deve ser capaz de causar dano ao materializar explosivos próximos ao corpo do dragão, e apesar de estar violentamente insegura, ela aceita a ideia, depois que ele a lembra de uma situação em que ela salvou sua vida. Quando o dragão finalmente chega, a marca da Ares começa a brilhar intensamente. Ela diz que o dragão está chorando e que parece procurá-la. A Lisa tenta mandá-la para o subterrâneo, mas a Ares recusa e decide lutar, materializando seu cajado. Ela dispara explosões, enquanto as meninas atacam, tentando perfurar a carapaça do dragão. No entanto, mesmo com tanto esforço, o dragão rompe facilmente a terceira linha de defesa. A Ares, agora determinada, promete que não permitirá que o dragão a leve, assim como aconteceu com seus pais. O Yu, observando a coragem dela, relembra a Mitsuki, que também nunca desistiu há 3 anos atrás. Ele se lembra de ouvir uma voz estranha naquela época, que se apresentou como dragão primordial, oferecendo poderes em troca de suas memórias e da destruição dos outros dragões. No presente, o Yu se posiciona para proteger a Ares, enquanto a Mitsuki aparece pronta para eliminá-la caso seja necessário. Ele pede a Ares que lhe empreste os seus poderes e invoca os poderes de dragão que adquiriu há 3 anos atrás. E uma voz o lembra do custo, que no caso são suas memórias, mas ele aceita o contrato e toma emprestado esse poder. Com isso, ele materializa uma arma gigantesca e monstruosa e ataca o dragão com ela. Ao ver isso, a Mitsuki se concentra em atacar o dragão também, e juntos eles finalmente conseguem derrotá-lo. A marca da Ares finalmente volta ao normal, e ela agradece ao Yu por tê-la protegido, prometendo que irá fazer tudo o que ele quiser na cama. Ele sorri um pouco envergonhado e logo em seguida desaba no chão, estando totalmente exausto. Mais tarde, já em seu quarto, o Yu faz uma chamada de vídeo com o Major Locke, que o parabeniza e solicita a sua cooperação contínua. Depois disso, o Yu vai encontrar a Ares sozinho na praia para conversar. Ela pergunta se ele está bem agora, e ele garante que sim, ainda mais depois da promessa que ela fez. No dia seguinte, o Yu acorda com o som de um grito. Ele sai rapidamente do seu quarto e vai até a Mitsuki, que o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Os dois saem para uma caminhada, e a Mitsuki casualmente acusa o Yu de estar agindo de forma estranha ultimamente. Ele olha para o seu brasão de dragão, imaginando se ela está tramando algo, ou se é apenas uma drama entre irmãos. E quando ele finalmente vai relaxar, a Lisa aparece do nada e o cumprimenta. E isso é chocante porque a Lisa é conhecida por ser uma garota muito fria, e agora por algum motivo ela está sendo muito simpática. O Yu então pergunta o que aconteceu para ela estar o tratando tão bem, e isso infelizmente acaba fazendo a Lisa ficar corada. Ela tenta disfarçar, dizendo que só estava passando. No entanto, uma amiga dela a expõe, dizendo que ela estava literalmente o caçando. A Lisa ignora o comentário e diz ao Yu que está pronta para reconhecer a existência dele na academia, mesmo que no fim ela o considere um humilde aprendiz. Dito isso, ela vai embora apressado. O Yu, despreocupado, verifica o assento ao seu lado e se pergunta onde a Ares está. Ele a procura e a encontra nos degraus, cobrindo-se de forma desajeitada. Ele pergunta qual é o problema e a Ares timidamente admite que se esqueceu de vestir uma calcinha. Ele fica incrédulo, pensando que tipo de garota esquece de vestir uma calcinha. Ele rapidamente chega à conclusão de que ela apenas queria chamar sua atenção. Então ele pede para que ela volte ao seu dormitório e se arrume, mas a sirene toca e a Iris começa a caminhar em frente com vergonha. Na sala de aula, a Haruka anuncia um exame físico obrigatório para todos, e a Iris, é claro, fica muito triste por não ter colocado uma calcinha. É nesse momento que o Yu levanta a mão, meio sem jeito, perguntando o que isso significaria para ele, já que ele é o único homem da turma. Então a Haruka o informa que ele terá um tratamento especial, de ser examinado pela própria diretora. O Yu fica pensando no que ele fez para merecer essa honra duvidosa, e ao entrar para conhecer a diretora, o Yu fica surpreso ao descobrir que ela parece ser apenas uma garotinha. Seu nome é Charlotte, e ela se apresenta acompanhada de sua assistente, a Mika, que por algum motivo está vestindo uma fantasia de empregada. A Charlotte pula do seu assento e aterrissa na frente do Yu, dizendo que não pode permitir que ele mostre o seu corpo para as garotas inocentes da turma, pois ele, com esse corpo sedutor, pode acabar deixando todas elas excitadas. Ela continua pedindo que o Yu fique longe de todas as garotas, inclusive das funcionárias, porque todas fazem parte do harem dela. É nesse momento que o Yu só consegue pensar no que há de errado com essa garota, mas ele resolve ouvir tudo quieto. Afinal de contas, ela
é a diretora. Então, quando ele tenta falar algo, a Charlotte diz que não tem interesse em homens e agarra o braço dele para começar o exame. O exame rapidamente vira um caos, pois a Charlotte se concentra na marca de dragão do Yu e começa a lambê-la, como se ela estivesse no deserto e a marca que ele tem fosse um geladíssimo copo de água. E quando ela termina, a Charlotte revela que o exame físico é apenas um pretexto para monitorar as marcas de dragão dos alunos, já que o dragão basilisco vermelho está se deslocando de sua toca no deserto do Saara. E ela, como uma boa diretora, precisa garantir que nenhuma marca de dragão que tenha mudado fique oculta dela. Em seguida, ela sugere que eles visitem as meninas que estariam agora com pouquíssimas roupas. O Yu olha para Charlotte incrédulo, se perguntando que tipo de pervertida ela é. Felizmente, a Mika a pega no colo e a impede de continuar com essa ideia absurda. Mais tarde, nos salões de assembleia, a Mitsuki anuncia os resultados do exame, dizendo que todas as marcas das alunas estão normais. Ela revela que as cidades no caminho do basilisco foram completamente vasculhadas, e então duas garotas com superpoderes de dragão foram encontradas, e a Mitsuki as apresenta a todos, explicando que agora elas estão sob a proteção do grupo. Uma delas é a Tia, sendo a pessoa que o basilisco está procurando. Todos notam os pequenos chifres em sua cabeça e ficam curiosos sobre como ela adquiriu os poderes tão profundos em uma idade tão jovem. No entanto, a Mitsuki garante que esses detalhes são apenas características criadas pela matéria escura e que a Tia é uma humana como todas as outras. É nesse momento que a Tia grita, dizendo que ela não é humana, mas sim um dragão. E quando a Mitsuki tenta acalmá-la, a Tia começa a lançar ataques de matéria negra, transformando o estádio em um caos. O Yu se levanta do seu assento e vai consolá-la. E assim que a Tia o vê, ela o abraça como se o conhecesse há anos e diz que será a sua noiva dragão e que se casará com ele. É nesse momento que o Yu fica muito feliz, mas ele se mantém no personagem, fingindo que está chocado com essa revelação, e rapidamente leva a garota para fazer o exame. Logo em seguida, ele explica que já conheceu a Tia durante uma outra missão. Ele conta que a família dela foi feita de refém pela máfia há anos atrás e forçada a fabricar gemas para eles. A Mitsuki então pergunta por que o Yu não a colocou sob a proteção quando soube disso, e ele responde que era porque a Tia estava muito assustada e só queria ver os seus pais. A Haruka diz que agora tudo está resolvido e a Tia será admitida na turma deles, e o Yu deverá ensiná-la as lições básicas e as regras do instituto. A Haruka alerta que é dever deles evitar que a Tia cause problemas, senão as organizações superiores não ficarão caladas. Quando a reunião termina, a Tia abraça o Yu novamente, mas a Mitsuki a repreende, dizendo para ela não causar confusão. A Tia responde que vai se dar bem com a sua cunhada e continua agindo de forma infantil. Quando vão para a sala de aula, a Iris está toda preparada para dar as boas-vindas à Tia, mas a Tia a ignora completamente e pergunta diretamente a ela aonde fica o assento do Yu. Sem cerimônias, ela vai até lá e se senta no colo dele. E quando a Lisa tenta convencer a Tia de se sentar no seu próprio lugar, a Tia se recusa, afirmando que não quer se misturar com ninguém. Depois da aula, a Tia sai de mãos dadas com o Yu, provocando a inveja da Iris. O Yu, desconfortável, pede para a Tia não ser tão carinhosa. Infelizmente, o seu pedido não dá certo e para mudar de assunto, ele a leva para a praia. Lá, a Tia pergunta se ela é bonita e tenta abraçá-lo. E a Iris, que havia os seguido discretamente, fica muito chateada, porque agora o Yu parece estar sempre ocupado com a Tia e nunca tem tempo para fazer o que ele prometeu fazer com ela. Mais tarde, dentro da academia, a Iris se oferece para ajudar na aula da Tia, com o objetivo de passar mais tempo com o Yu. A Mitsuki, mesmo relutante, acaba concordando, mas deixa claro que seria só por aquele dia. O Yu pergunta se isso é uma boa ideia, mas a Ari insiste que a Tia precisa se acostumar a conviver com seus colegas de classe. Quando vão ao quarto dele, a Tia pede imediatamente para eles sair e não incomodá-los, alegando que eles são recém-casados e que essa seria a primeira noite deles juntos. O Yu fica completamente em choque com a situação absurda em que foi colocado, sendo que no fundo ele está feliz, enquanto a Iris apenas grita de frustração, e a Mitsuki ameaça matar todo mundo se eles não se calarem. Depois de um tempo, a Iris tenta se aproximar da Tia, oferecendo ajuda para uma tarefa, mas a Tia já havia terminado e entrega a tarefa para a Mitsuki. A Mitsuki analisa o trabalho e anuncia que a Tia acertou tudo. Agora, estando muito feliz, a Tia pula de alegria e diz ao Yu que, como recompensa, ela quer que eles tomem banho juntos. Só de pensar nisso, o Yu fica feliz, mas finge estar enojado. Ele até mesmo finge estar pensando em se esconder em uma caverna próxima para fugir da Tia. Ainda nessa mesma noite, o Yu perguntou a Mitsuki por que a Tia insiste tanto em dizer que é um dragão. A Mitsuki explica que a Tia cresceu sendo adorada por um culto obcecado por dragões, o que a levou a acreditar que ela mesma era um dragão. O Yu, lembrando-se das missões passadas envolvendo esse culto, rapidamente percebe que ele deve ter cuidado com as ilusões da Tia, e por isso
isso, ele chega à conclusão de que ele não deve fazer nada com ela. Na manhã seguinte, o Yu pede para que a tia tente se misturar mais com as colegas e não apenas com ele e a Mitsuki. A tia responde que não quer, pois podem haver pessoas ruins entre eles, mas o Yu insiste, dizendo que ela pode confiar em seus colegas, pois todos ali são como uma grande família. Mesmo estando hesitante, a tia vai até a turma e, para sua surpresa, todos a recebem calorosamente e lhe dão presentes. Aos poucos, ela começa a se dar bem com todos, e no dia seguinte, durante a aula, a tia aprende sobre como as outras garotas com superpoderes moldam a sua matéria escura para criar armas únicas. Entusiasmada, ela anuncia que também quer tentar, e ao coletar a matéria escura com grande empolgação, a tia começa a ouvir vozes estranhas em sua cabeça, chamando-a repentinamente de dragão. Sem perceber a energia que está gerando, ela acaba criando um poderoso ciclone de matéria escura ao seu redor. De repente, a tia é invadida por flashbacks de sua infância. Ela se vê brincando alegremente com sua mãe, mas a memória doce logo se transforma em uma cena aterrorizante. Ela está no meio de um incêndio, vendo as chamas consumirem tudo, inclusive sua própria mãe. A imagem dos seus pais se estilhaça como vidro, deixando-a sozinha e em desespero. E no meio de sua angústia, uma figura encapuzada aparece e fala com ela de forma fria, dizendo que nada do que ela se lembra é real. Tal figura manipula suas emoções e a convence de que no fato ela no fim é um dragão. De volta ao presente, a tia está flutuando em uma esfera de matéria escura, cercada por uma energia ameaçadora. Ela declara ser um dragão e se transforma em um usando sua matéria escura. Seu corpo agora emana um poder imenso e raios saem de sua forma, quase atingindo a Lisa. Felizmente, o Yu a salva a tempo, puxando-a para um lugar seguro. A Lisa, determinada em ajudar a tia, materializa sua arma, que no caso é uma poderosíssima lança, e avança contra o dragão. Ela lança ataques consecutivos, tentando trazer a tia de volta à realidade, e com um golpe final, ela finalmente consegue romper a forma de dragão da tia. A tia cai inconsciente, mas é segurada antes que atinja o chão. O Yu a leva para a enfermaria, garantindo que ela receba os cuidados necessários, e depois de verificar que a tia está descansando, o Yu acidentalmente entra em outra sala e encontra a Tachikawa, que no caso é uma nova garota. Ela parece tímida e revela que causou uma pequena explosão acidentalmente. Quando o Yu pergunta se ela precisa de ajuda, a Tachikawa hesita, mas acaba pedindo que ele conserte a alça de sua roupa. Enquanto faz isso, ele nota um hematoma em seu braço. Durante a conversa, ele aplica um remédio no local, e a Tachikawa fala sobre o seu passado, explicando que sua mãe adora viajar e a levou para a cidade dos basiliscos. Sem pai ou outros parentes, a Tachikawa sempre esteve acompanhada apenas por sua mãe. Ao ouvir isso, ele se oferece para ajudá-la a se adaptar à escola e garante que ela pode contar com ele sempre que precisar de ajuda. Ao voltar para a sala de aula, ele recebe uma ligação do Major Locke, que o informa sobre os acontecimentos preocupantes. Um culto de adoradores de dragões começou a se mover com a intenção de sequestrar a tia da academia. Ele avisa o Yu que, embora as defesas de Midgar sejam fortes, as tentativas de infiltração do culto provavelmente serão implacáveis, e a líder do culto é uma usuária poderosa de poderes de dragão, que se opõe completamente às organizações governamentais. Ele revela sua identidade como Kili, sendo ela a figura encapuzada que a tia havia descrito. Quando a ligação termina, ele é imediatamente abordado pela tia, que corre até ele como uma criança e pergunta ansiosamente por que acordou sozinha. O Yu a acalma e a leva para a praia, para que eles possam ter uma conversa séria. Ele pergunta gentilmente se ela começou a gostar mais de todos na escola do que gostava antes, e ela hesitantemente admite que sim. Ele então comenta sobre o incidente em que ela quase machucou a Lisa, enquanto acreditava ser um dragão, e ela ouve tudo em silêncio, cheia de vergonha. Ele a aconselha a pedir desculpas a todos, e a lembra de que ela não é um dragão, mas sim uma garota humana, gentil e adorável. No entanto, a tia se esforça para acreditar em suas palavras, e o assunto sombrio mais uma vez gira em torno dela, mas dessa vez o Yu lhe diz com firmeza que se ela escolher viver como um dragão, ele infelizmente não poderá ficar ao lado dela. Suas palavras fazem com que a tia faça uma pausa, e após um momento de hesitação, ela acena com a cabeça e deixa de lado sua crença. Ela então se abre sobre o seu passado trágico, revelando que seus pais eram pessoas bondosas que foram tragicamente queimadas vivas, e foi mais ou menos nessa época que ela conheceu Akili. À medida que ela narra, as lembranças dolorosas ressurgem e ela começa a chorar. Ele agradece por ela ter confiado a ele a sua história e a abraça com força. Mais tarde, naquela noite, a tia se junta às outras garotas que a recebem calorosamente de volta, e ela pede desculpas pelos problemas que ela causou recentemente, mas as outras garotas a tranquilizam, dizendo que tudo é passado. A Lisa a abraça com força e a repreende de brincadeira, lembrando-a de não deixar que isso aconteça novamente. Naquela noite, o Yu retorna ao seu quarto e começa a analisar os dados sobre Akili.
Lizzie, descobrindo que há 3 anos atrás ela se tornou a líder do culto de adoração ao dragão e desde então esteve envolvida em mais de 300 ataques terroristas. Ela ficou conhecida por sua habilidade de materializar o fogo e por ela ter decidido viver como um dragão. De repente, um alerta de emergência percorre a academia, anunciando a presença de um dragão azul de nível 1 que se infiltrou na academia. O anúncio gera medo e confusão, mas o Yu não perde tempo e se junta a Mitsuki para avaliar a situação. Juntos, eles correm para o deck de observação, onde se deparam com a visão de um enorme dragão. Seu tamanho e sua presença ameaçadora causam arrepios em todos, e a Haruka trabalha rapidamente verificando os sistemas de defesa em busca de qualquer anormalidade, e para o seu choque, ela não encontra sinais de violação, deixando o grupo intrigado sobre como o dragão poderia ter contornado as defesas supostamente impenetráveis de Midgar. Eles percebem que essa não foi uma intrusão comum, e que o dragão deve ter sido convocado ou guiado por uma força externa. A Charlotte dá um passo à frente e imediatamente começa a emitir ordens, instruindo todos os não combatentes a permanecerem calmos e evacuarem para as zonas seguras designadas longe da academia. Enquanto isso, a Haruka especula que a aparência atordoada do dragão pode estar ligada à Tia, cuja cor da marca mudou recentemente, e isso é mais do que a prova de que ela pode estar se tornando um alvo. A Lisa se junta ao grupo e pergunta em uma voz alta como uma criatura grande entrou sem ser notada. Isso só faz com que a Tia fique mais assustada. Ela se treme e se agarra com muita força no Yu. A Lisa se ajoelha ao lado dela, oferecendo palavras de conforto e tranquilidade, prometendo que todos estão lá para protegê-la, não importa o custo. A Mitsuki, avaliando a situação, designa a Lisa para proteger a Tia, mas a pobre garota se agarra ao Yu, como se sua vida dependesse disso, e se recusa a deixá-lo ir. O Yu precisa de toda sua determinação para se afastar gentilmente dela, e pede que ela confie em Lisa. Com o coração pesado, ele promete a Tia que voltará em breve, e por isso ela deve ser forte. Agora, enquanto a Mitsuki organiza os membros restantes do grupo, incluindo a Iris, ela ordena que eles se posicionem estrategicamente no telhado para enfrentar o dragão de frente. O grupo se prepara para o que certamente será uma batalha feroz, e enquanto se preparam, percebem algo incomum acontecendo. O dragão não está avançando, mas permanece parado em um lugar. O grupo discute o que fazer em seguida, e a Haruka lhes diz que eles precisam ser cuidadosos, explicando que esse dragão em particular é único, pois é imortal devido à sua capacidade de se regenerar de qualquer dano. Ela conta a história aterrorizante de como no passado, até mesmo as armas mais poderosas, incluindo bombas explosivas, não conseguiram destruí-lo permanentemente. Ela aconselha o grupo a se concentrar em minimizar as baixas e fortalecer suas defesas, em vez de tentar derrotar o dragão de uma vez, pois isso pode não ser possível. O Yu, agora afastado do grupo, reflete sobre o poder que reside dentro dele e se lembra do contrato devastador que fez há anos atrás, um pacto que lhe concedeu uma força imensa, mas a um grande custo. Voltando-se para Mitsuki, o Yu pergunta diretamente se ela o trouxe ali para usar novamente que ele utilizou há 3 anos. A Mitsuki hesita, mas acaba admitindo que sim. Ela explica que o poder dele pode ser a única esperança deles. No entanto, ela também avisa que isso é um último recurso, já que a liberação do poder do Yu no passado causou uma destruição em larga escala. A Tia olha para Lisa, com seus olhos estando cheios de lágrima, e pergunta nervosamente se eles realmente têm alguma chance. A Lisa sorri e coloca a mão no ombro da Tia, a encorajando a confiar na força do Yu. Ela o chama de anjo da guarda da Tia, mas o seu sorriso carrega um tom melancólico, e antes que elas possam continuar, a porta da sala explode em chamas e uma figura encapuzada emerge do caos. A pessoa é a própria Kili, a figura de capuz. Ela remove o seu manto, revelando um olhar frio e calculista, enquanto fixa seus olhos em Tia. Ela exige que a Lisa entregue a Tia imediatamente. A Lisa, porém, se recusa e rapidamente se posiciona para proteger a Tia. A Kili sorri e estala seus dedos, provocando uma explosão poderosa que espalha as meninas pela sala. A Lisa, ferida, levanta com dificuldade, mas a sua determinação não vacila. Ela se coloca novamente entre a Kili e a Tia e lança um feixe de energia de sua lança que acerta diretamente a Kili, mas para o seu horror, o seu ataque não causou nenhum efeito. Em resposta, a Kili contra-ataca com uma onda de fogo, que lança a Lisa para o outro lado da sala. Enquanto a Kili avança com uma bola de fogo em sua mão, a Lisa se esforça para levantar novamente. Apesar dos ferimentos, ela agarra a mão da Tia e tenta levá-la para um lugar seguro. As duas se escondem em uma sala próxima, onde a Tia, desesperada, tenta cuidar dos ferimentos da Lisa, usando bandagens improvisadas. A calmaria dura pouco, pois a Kili arromba a porta, exigindo a Tia novamente, agora com um tom impaciente e ameaçador. A Lisa, mesmo mal conseguindo ficar de
de pé, reúne forças para mais um ataque, mas Akili facilmente a domina, levantando a Lisa pelos cabelos. Akili a joga para longe como se ela fosse um boneco, e a Tear corre para o lado da Lisa, chorando, mas Akili arrasta a Tear para longe, ignorando os protestos da garota. A Lisa, com a visão embaçada, se recusa a desistir. Ela tenta atacar novamente, mas é atingida por mais uma onda de energia da Akili, que a deixa incapacitada. Nesse momento, Yu, ouvindo a comoção, chega ao local. Ele se lembra imediatamente do aviso do Major Loki sobre o plano do culto dos dragões para capturar a Tia, e percebe a gravidade da situação. Agora, enfrentando Akili, o Yu exige que ela solte a Tia. Ela, no entanto, ri e o provoca, chamando de o único portador de poder de dragão masculino. Irritado, Yu dispara sua arma, mas Akili derrete o projétil com um simples gesto, deixando momentaneamente paralisado. Akili então se volta para Tia e ameaça o Yu, dizendo que se ele resistir, ela usará o seu poder para incinerá-lo. A Tia, horrorizada, relembra o incêndio que tirou a vida dos seus pais, e as lembranças a dominam. Desesperada, ela implora para que Akili pare e, em troca, concorda em se tornar uma noiva dragão para poder salvar o Yu. O Yu implora para que a Tia não caia nas mentiras da Akili. Ele lembra ela do amor e do apoio que recebeu de todos em Midgar. A Tia reflete sobre os momentos felizes que passou com seus amigos, e agora, com uma nova determinação, ela declara que é uma humana e se recusa a ir com Akili. Enfurecida, Akili lança um ataque de fogo contra a Tia, mas o Yu invoca sua magia para interceptar o ataque e repelir Akili. Ela observa intrigada e comenta que o poder do Yu a lembra do Leviatã Branco. Antes de partir, ela avisa que haverão consequências pelo desafio deles. De repente, o chão treme, indicando o movimento do dragão. Akili então revela que estava mantendo a criatura afastada por conta da Tia, mas agora planeja permitir que a criatura solte toda sua fúria sobre a academia como punição. Então, com um sorriso sinistro, Akili desaparece, deixando apenas o dragão pairando sobre Midgar. A Mitsuki tenta desesperadamente entrar em contato com a diretora, mas os sistemas de comunicação estão inoperantes, o que aumenta o seu pânico. Enquanto isso, as outras garotas se reúnem para planejar o próximo passo. Elas logo percebem que a Lisa, o Yu e a Tia estão desaparecidos. Em um outro lugar, o Yu corre pelo campus com a Tia em suas costas, tentando evitar os destroços, e ao entrar em contato com a Mitsuki, ele pede instruções, e após uma pausa tensa, ela sugere usar equipamentos anti-dragão para afastar a criatura. O grupo discute diferentes estratégias, e a Mitsuki propõe criar uma rajada de vento para empurrar o dragão para a água, onde ele seria vulnerável a ataques coordenados. E então todos concordam com o plano. A Tia, no entanto, desce das costas do Yu e declara que não pretende mais fugir. A Iris, preocupada, a alerta sobre o perigo. A Tia, porém, insiste que precisa ajudar. Agora, com a coragem renovada, ela afirma que não é mais um dragão, mas uma humana, e lutará como tal. Então, à medida que o dragão continua a se aproximar, o grupo se posiciona e as meninas levantam suas armas, lançando uma enxurrada de ataques direcionados ao abdômen da criatura. O ataque delas consegue retardar o avanço do dragão, mas ele retalia com golpes ferozes, e seus movimentos maciços enviam ondas de choque pelo chão, sacudindo a própria terra sob os pés delas. O Yu e a Tia evitam por pouco serem esmagados, graças aos esforços combinados das meninas e ao desequilíbrio momentâneo da criatura, recuperando-se com uma velocidade assustadora. O dragão avança em direção à Tia, com suas enormes mandíbulas se aproximando perigosamente. As meninas rapidamente ajustam sua formação, determinadas a protegê-la a todo custo. A Tia, canalizando o poder profundo dentro de si, manifesta um par de asas etéreas, cujas bordas brilhantes cintilam na luz fraca. Então, com um salto, ela salta no ar, enviando disparos de relâmpagos que caem sobre o dragão. A criatura se contorce ao receber o ataque, ficando momentaneamente atordoada, mas o Yu a adverte que o objetivo não é incapacitá-la, mas levá-la para o mar. Enquanto a batalha se desenrola, o Yu reflete sobre o seu encontro anterior com o mesmo dragão, há 3 anos atrás, e a lembrança do contrato que ele fez. É nesse momento que ele invoca sua habilidade antigravitacional, e rapidamente mira e dispara uma bala supercarregada contra o dragão, criando um poderoso campo de repulsão que lança a fera para cima. Ele chama Tia e diz a ela que precisa de sua força para que possam acabar juntos com isso de uma vez por todas. A Tia hesita por um momento, mas depois acena com a cabeça, enquanto pega a mão dele e uma onda de energia os envolve. O Yu então usa uma força pulsante que parece jogá-lo no ar e materializa um enorme canhão usando matéria escura. Quando as meninas lançam o seu ataque coordenado, ele dispara o canhão e o poder combinado delas faz o dragão cair na água abaixo. Sem perder tempo, o Yu dispara novamente, criando uma enorme onda de choque que leva o dragão para mais longe da academia. Quando a poeira baixa, o resultado da luta finalmente é revelado. O grupo fica imóvel, enquanto a Mitsuki
verifica o radar, e então ela confirma que o dragão finalmente foi derrotado. A notícia alivia a todos, e as meninas começam a gritar, comemorando a vitória. Enquanto isso, a Charlotte acorda sob uma pilha de escombros, tossindo e gemendo enquanto examina os destroços do seu quarto. Ela murmura baixinho, reclamando do dragão e jurando vingança. Sua assistente emerge dos escombros e tenta acalmá-la, mas sua fúria é mal contida. Enquanto isso, vemos a Haruka em um abrigo subterrâneo ao lado dos refugiados. E agora, de forma lenta, mas segura, a vida na academia começa a voltar ao normal, embora as cicatrizes da batalha permaneçam gravadas em suas mentes. No dia seguinte, o Yu e a tia visitam a Lisa na enfermaria e a veem gravemente ferida. Ela está imóvel com o corpo machucado, mas o seu espírito segue intacto. A tia corre para o seu lado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela agradece a Lisa por protegê-la e agarra suas mãos com muita força. A Lisa dá um sorriso fraco, com uma voz baixa, mas cheia de calor, dando uma risadinha suave apesar da dor. As duas trocam palavras de gratidão e conforto e se tornam mais próximos do que antes. Tudo isso enquanto Yu se afasta silenciosamente. Mais tarde, a Haruka e a Mitsuki se sentam juntas para refletir sobre a batalha, e a expressão da Mitsuki é pesada, pois ela admite que as coisas poderiam ter sido muito piores. A Haruka, sempre pragmática, avisa que uma ameaça mais perigosa está lá fora, e elas não podem ignorar isso. Ela diz que eles precisam se preparar, pois isso foi apenas o começo, e elas não podem se dar ao luxo de serem pegas novamente de surpresa. Enquanto isso, o Yu fica de mau humor com a Iris por ter perdido seu quarto, e a sem vergonha se oferece para dividir o dela com ele, para o seu constrangimento. A tia fica irritada com essa sugestão ultrajante e sugere ao Yu que eles se casem mais cedo, para que ele possa ficar no quarto dela. O Yu protesta, mas a tia o beija no rosto e declara o seu noivado, fazendo com que todos olhem para eles atônitos. A Iris tenta fazer o mesmo, mas a tia rapidamente a bloqueia, e felizmente todo esse tumulto termina quando a Mitsuki aparece, designando Yu para um quarto ao lado do dela na casa de hospedagem, e ordena que ele fique quieto. O seu tom não deixa espaço para discussão, e assim todos seguem em frente, até que naquela noite, enquanto ela trabalha em seu laptop, o Yu se aproxima, mas ela mal olha para ele e se concentra em redigir o relatório da batalha. Do nada, Mitsuki lhe diz preocupada que o dragão apareceu aqui momentos depois de sumir da Sibéria. O Yu acredita que ele pode ter sido teleportado, mas até agora eles não têm provas de que isso seja real. E depois de um momento, Elo pergunta sobre o seu ataque de antigravidade que ele usou durante a batalha. O Yu tenta mudar de assunto antes de dizer que usou esse poder por puro acaso, mas ela não se convence e o acusa de estar escondendo algo. Ele realmente está escondendo o fato dele perder suas memórias, mas ele decide manter esse fardo para si mesmo, e por conta disso ele muda rapidamente de assunto. A conversa se encaminha para assuntos triviais, e de alguma forma eles acabam falando bobagens, como o fato dele tê-la beijado quando ela era jovem. No dia seguinte as coisas começam lentamente a voltar ao normal. A Lisa, Tia e o Yu estão sentados juntos no refeitório, aproveitando a tão necessária pausa para o almoço. Eles conversam rindo e brincando, onde as garotas apontam quem come mais açúcar, e a Lisa, com um sorriso brincalhão, aponta que a Tia parece ter um gosto insaciável por doces. A Tia, que não é de recuar diante de discussões, rebate, provocando o Yu por comer sobremesas com muito mais frequência do que ela, e a discussão somente esquenta, com as duas garotas acusando uma outra de ter o maior gosto por doces. E no momento em que as brincadeiras atingem o auge, a Iris entra sorrindo e decide se juntar à conversa. Sem perder o ritmo, ela coloca casualmente um cubo de açúcar no café do Yu, comentando que ele deveria tomar algo doce para manter a energia para as atividades noturnas. Mas ele agora acredita que todos esses mimos podem acabar fazendo com que ele fique com diabetes, mas a sua fala não adianta de nada, e a tia imediatamente imita o que a outra garota fez e adiciona outro cubo de açúcar ao café. É nesse momento que a Lisa, sendo sempre a voz da ração, ri baixinho e pede para as duas pararem de se preocupar com ele e apenas o deixem tomar o seu café em paz. O Yu, em um raro momento de sinceridade, a agradece por ela ter defendido ele, e inesperadamente ele diz que ela é realmente uma mulher incrível em todos os aspectos. Nesse momento, as bochechas da Lisa ficam levemente coradas e ela quase cospe o seu café com a surpresa do elogio, mas rapidamente se recompõe, murmurando que ele não pode fazer tais comentários de forma tão casual, e então todos os outros caem na gargalhada. Mais tarde, durante a aula, a Haruka se apresenta diante do grupo com uma expressão séria e faz um anúncio importante para todos. Eles receberam relatórios perturbadores, afirmando que o basilisco, um dragão altamente perigoso, deixou a sua toca no deserto e agora está atravessando o oceano. A notícia causa pânico entre os alunos, mas a Haruka, sem se perturbar, mostra a eles imagens de satélite do oceano, que parecem estar cobertas por uma estranha crosta branca. Ela explica a eles que o basilisco
emite poderosos raios vermelhos dos seus olhos, e tudo o que ele mira é instantaneamente transformado em rocha, cinza ou sal. Os alunos ficam em silêncios com a gravidade da situação. Para piorar tudo, Basilisco está indo direto para a academia, sendo provavelmente atraído pela tia. Então ela os adverte que apenas um olhar do dragão pode resultar no fim da vida deles, e então ela começa a montar o plano da academia para enfrentar esse monstro. Ela explica que todos os alunos serão realocados para uma ilha desabitada próxima, onde atrairão o Basilisco e destruirão a ilha e o dragão com um ataque decisivo. Os alunos a ouvem atentamente, e a determinação de todos para derrotar esse dragão é clara, apesar do peso da situação. Naquela noite, o Yu e a Iris decidem fazer uma caminhada juntos para limpar suas mentes da desgraça iminente. Ele percebe a expressão pensativa no rosto da Iris e pergunta se ela está bem. Ela sorri e garante a ele que ficará bem, mas também admite que a batalha que se aproxima está a deixando um pouco ansiosa. Ele a elogia por sua determinação inabalável, o que a faz sorrir ainda mais, e ela lhe diz que quer se tornar alguém em quem ele possa confiar. Ela diz isso com uma voz cheia de determinação e sinceridade, e ele fica tocado por suas palavras e admira a força interior dela. No dia seguinte, os preparativos para a mudança para ele estão a todo vapor, e a atmosfera é agitada e carregada de um senso de urgência, pois os alunos e a equipe correm para empacotar suprimentos e organizar equipamentos. No entanto, em meio à agitação, a Charlotte, a excêntrica diretora, está visivelmente chateada e reclama dramaticamente que os seus amados alunos, no caso ela está falando das meninas, estão a deixando para trás. Suas queixas são recebidas com pouca atenção, pois todos estão concentrados para a missão perigosa que está por vir. Durante a aula, a Haruka dedica um momento para revisar a estratégia da missão e assegura aos alunos que reforços adicionais chegarão para ajudá-los. Ela também apresenta a Tachikawa, uma nova recruta que obteve a segunda melhor pontuação nas seleções recentes, e diz à turma que ela será uma parte essencial da equipe. Mais tarde, o Yu e a Iris se encontram com a Tachikawa para discutir táticas, e os três rapidamente se tornam amigos, concordando em trabalhar juntos durante a missão. Enquanto isso, as outras meninas, juntamente com a tia, decidem fazer uma breve pausa e passar algum tempo juntas, se divertindo antes do início da batalha, pois elas sabem que essa pode ser a última chance de compartilhar um momento de paz juntas. Enquanto caminhava pela academia, o Yu se deparou com duas garotas que pareciam estar trabalhando incansavelmente em seus computadores. As duas não parecem estar muito bem, provavelmente devido ao estresse da missão que se aproxima. Preocupado, ele se aproxima delas, mas as duas insistem que estão perfeitamente bem. Ele percebe que um livro que elas gostam está por perto e começa a as elogiar pelo seu bom gosto, e essa pequena brincadeira parece levantar um pouco o ânimo delas. Depois disso, Yu continua em seu caminho, até que do nada ele ouve uma discussão entre a Lisa e a Mitsuki. Ele então fica pensando se deve intervir ou não, mas antes que ele possa tomar uma decisão, uma garota próxima o puxa para o lado e pede para que ele fique escondido e ouça. A Lisa parece furiosa, acusando a Mitsuki de ser a responsável pela morte de uma garota chamada Miyako, que havia se transformado em um dragão anos atrás. Ela não parece negar a acusação, mas permanece calma, apesar de se sentir muito triste pela acusação. A Lisa, incapaz de perdoá-la, sai dali furiosa, deixando-a sozinha no corredor. Mais tarde naquela noite, o Yu não consegue se livrar da lembrança da discussão que ouviu e fica sentado em seu quarto, juntando os fragmentos do que ouviu. A revelação de que a Mitsuki esteve envolvida na morte da Miyako pesa muito em sua mente. Ele se vê perturbado pelo tumulto emocional entre as duas mulheres, mas antes que ele possa pensar muito sobre isso, a Friel entra em seu quarto exigindo que ele devolva o livro dela. Ele rapidamente o devolve, e ela aproveita a oportunidade para provocá-lo, pegando sua mão e colocando-a sobre o seu estômago, dizendo que ela está cheia e satisfeita. Perturbado, ele rapidamente pega a mão de volta e diz a ela para parar de brincar com ele, mas ela sorri e anuncia que um dia irá usar o corpo dele. Depois disso, quando as brincadeiras diminuem, ele pergunta a ela sobre a discussão da Lisa e a da Mitsuki e expressa a sua preocupação, perguntando se ela sabe o que seria necessário para a Lisa perdoar a Mitsuki. Ela admite que não tem uma resposta, mas concorda com ele que os dois precisam se reconciliar para o próprio bem deles. Inspirado pela conversa, ele decide resolver o problema com suas próprias mãos e conversar com a Mitsuki. Naquela noite, ele visita a Mitsuki e gentilmente lhe pergunta sobre o seu tempo na academia. Ela hesita no início, mas acaba se abrindo quando Yu menciona Miyako, e com lágrima nos olhos, ela conta a história de como a Miyako se tornou sua melhor amiga e como o vínculo que antes era forte foi tragicamente quebrado quando a Miyako se transformou em um dragão. Ela conta mais sobre o triste dia em que foi forçada a matar a Miyako para proteger a academia, uma decisão que ainda a assombra até hoje. Ele ouve atentamente com o coração pesado, e quando ela termina, ele agradece por ela ter revelado a ele o seu segredo e incentiva a buscar o perdão da Lisa por ter acabado com a vida da Miyako. Ele incentiva que ela
precisa dar a Lisa uma chance de expressar tudo o que ela sente, e diz que obter o perdão pode não ser fácil, mas é necessário para que ambas se curem. No dia seguinte, a Lisa confronta o Yu, acusando-o de se intrometer em seus assuntos pessoais com a Mitsuki. Ele se defende calmamente, explicando que apenas incentivou a Mitsuki a considerar seus sentimentos. Ela bufa em frustração, insistindo que o perdão é impossível, mas ele ainda percebe uma ponta de incerteza em sua voz. Ao se afastar, ela murmura dizendo que fará o seu melhor para perdoar a Mitsuki, o que deixa o Yu esperançoso. No dia seguinte, à medida que todos se aproximam da ilha, os alunos observam a fumaça que se eleva de forma ameaçadora. A fumaça é causada pela ilha vulcânica, e a fumaça que sai dela parece ser muito mais alta e densa que o normal. A Tear, com medo, segura a mão do Yu, e as meninas finalmente começam a perceber a gravidade da situação. Eles não estão mais em uma simples missão. Dessa vez, o inimigo é o dragão vermelho mais mortal, um basilisco, uma criatura diferente de tudo que elas já encontraram antes. Quando finalmente chegam à ilha, a Haruka imediatamente organiza uma reunião de grupo para tratar da situação. Ela se coloca diante da equipe e diz para não terem medo, assegurando-lhes que ainda estão bem longe da localização atual do basilisco. Ela calcula que a batalha poderá começar em cerca de 3 dias, o que lhes dá um pouco de tempo para se prepararem. Ela então chama a Tachikawa e a instrui a distribuir folhetos contendo dados sobre a ilha vulcânica. A Tachikawa, sem perceber a gravidade da situação, comenta que o folheto é bonito, enquanto o resto da equipe olha para ela como se tivesse acabado de ganhar um par de chifres. Ao folhear as páginas, o grupo percebe que a ilha tem fontes termais. Essa descoberta causa uma onda de entusiasmo entre as meninas, que começam a exigir uma visita às fontes termais para relaxar antes da batalha. A Lisa, sendo uma pessoa que sempre incentiva um pouco de diversão em meio à tensão, faz com que todas as garotas fiquem interessadas nos ovos das fontes termais, que são deliciosos e dão água na boca. A Haruka, observando o grupo agora com um pequeno sorriso, se sente um pouco aliviada por elas estarem voltando ao normal, e os incentiva a descansar bastante antes da batalha. Quando a reunião termina, o Yu se aproxima da Tachikawa e a agradece pelo esforço que ela fez para preparar os folhetos. A conversa deles logo muda, e o Yu começa a falar sobre a tia, e como ela consegue se manter alegre e positiva apesar das lembranças trágicas que ela carrega consigo. Depois que todos deixam a área de reunião, a Firyu chama o Yu para uma conversa, pedindo para que ele o siga até o terraço do navio. Lá, ela o surpreende ao agradecê-lo sinceramente. Ela expressa o seu alívio e gratidão pelo fato das coisas entre a Mitsuki e a Lisa terem melhorado, graças aos esforços dele, e como forma de agradecimento, ela lhe entrega o ingresso de um dia para as fontes termais, assegurando-lhe que a fonte estará reservada somente para ele durante esse período. Isso, segundo ela, é para que ele possa relaxar. Ele aceita o ingresso com gratidão e decide usá-lo naquela mesma noite, mas para o seu total horror, quando ele chega à fonte termal, ele descobre que as meninas também decidiram visitá-la ao mesmo tempo. A situação rapidamente se transformou em um desastre embaraçoso para ele, que teve que se esconder o tempo todo. Mas naquela noite, a Mitsuki recebe uma ligação urgente sobre uma operação secreta que foi planejada pela academia, e no dia seguinte, eles recebem a notícia de que o basilisco continua avançando cada vez mais perto. Tudo em seu caminho é transformado em sal por seus devastadores feixes vermelhos, e o mar, antes cintilante, está cheio de ondas, e se transformam ao mesmo tempo em um deserto desolado e salgado. Enquanto isso, a Haruka e sua equipe fazem uma videoconferência com o Major Dillon, e ele os elogia por suas vitórias anteriores contra outros dragões, mas avisa que essa batalha em particular será muito mais desafiadora. Ele explica em detalhes como o dragão basilisco emite feixes vermelhos mortais dos seus olhos, capazes de transformar qualquer coisa em pedra, cinzas ou em sal. Em seguida, ele explica que uma arma foi desenvolvida para combater o basilisco, e continuando com sua explicação, ele diz que os feixes da criatura causam um fenômeno de interferismo acelerado. Resumindo, para os burros entenderem, o poder desse dragão age como a natureza, só que de forma avançada. É como se o feixe de luz vermelha fizesse tudo que foi atingido avançar em mais ou menos 200 anos de decomposição natural. Ao ouvir isso, todos começam a entrar em pânico, imaginando o que aconteceria se algum deles fosse atingido pelo feixe. A Haruka pergunta ao Major Dillon sobre a arma que ele planeja usar, e ele revela que apenas alguns materiais da Terra podem resistir aos efeitos do tempo, sendo o Mithril a liga mais forte, e eles desenvolveram armas usando esse minério. Infelizmente, essas armas vão estar disponíveis para serem usadas nas próximas 12 horas. Mais tarde, o Yu e a Tia vão conversar em particular, onde a Tia admite que está se sentindo incrivelmente nervosa e confessa que começou a tremer depois de saber que o poder destrutivo do feixe de luz vermelha
vermelho pode acabar com a vida de qualquer um instantaneamente. Ela expressa o seu medo de ver o Yu ou qualquer um dos seus amigos se transformar em sal, mas ele a conforta gentilmente e garante que todos estão fazendo o melhor para se preparar para essa batalha e que eles estão determinados a protegê-la a todo custo. A Tia, ainda se sentindo um pouco desamparada, reclama do fato de que ela não pode contribuir para a luta, mas o Yu lhe diz que a presença dela é mais valiosa do que ela imagina e que a natureza alegre dela tem o poder de inspirar a todos. Agora, encorajada por suas palavras, a Tia decide fazer o melhor para levantar o ânimo de todos nos próximos dias. Naquela noite, quando o basilisco se aproxima ainda mais, todos começam a se preparar. A Haruka informa a equipe novamente e explica que o alcance do ataque do basilisco se estende até 5.000 metros, e ela diz que o Instituto pretende lançar uma arma poderosíssima contra ele em uma altitude de 8.000 metros. Se isso vai dar certo, ninguém sabe, mas esse é o único plano que eles têm. Ela então expressa sua preocupação com a possibilidade do basilisco escapar do ataque, mas o Major Dillon a tranquiliza, dizendo que as pesquisas deles indicam que esta criatura sempre para revidar qualquer ataque, deixando um pouco de tempo para todos escaparem. A Tia, comovida com a dedicação do Major Dillon, o agradece por ele ter feito tanto para protegê-la e promete torcer por todos, mesmo sendo atormentada pela ansiedade. Então, quando o basilisco se aproxima da zona de lançamento, uma grande arma poderosíssima é posicionada acima dele e é liberada. A arma corta as nuvens, caindo rapidamente em direção ao seu alvo, e a esperança da equipe aumenta. No entanto, o basilisco percebe a arma e dispara o seu feixe vermelho contra ela, mas ela não é afetada e continua sua descida. E no momento em que eles começam a sentir uma onda de confiança, o basilisco abre o que parece ser um terceiro olho secreto e libera um feixe de luz ainda maior, e assim o sinal da arma é perdido, deixando todos assustados. A Haruka rapidamente se reconecta com o Major Dillon, que recebeu relatórios dos seus oficiais confirmando que a arma foi completamente destruída pelo terceiro olho do basilisco, e esse desenvolvimento inesperado não foi considerado em nenhum dos dados de pesquisas anteriores. Por isso, toda a equipe de pesquisa está aterrorizada. Enquanto eles processam essa reviravolta assustadora, a Tia cai no chão e a sua crista de dragão começa a brilhar sinistramente, enquanto ela olha para cima com medo nos olhos. Ela informa francamente à equipe que o basilisco vermelho está a chamando e que ela está sentindo muito calor. O Yu segura a Tia firmemente em seus braços, enquanto ela grita de dor e lentamente ela perde a consciência. Ele agora está extremamente preocupado e a Haruka rapidamente se encarrega da situação e ordena que ele a leve imediatamente ao escritório de magia para que ela possa receber atendimento médico urgente. Então, sem qualquer hesitação, ele sai correndo rapidamente, estando muito preocupado com o bem-estar da Tia. Mais tarde, a Haruka, Mitsuki e o Yu se reúnem em uma reunião tensa com o Major Dillon para discutir suas descobertas sobre a nova ameaça. Agora eles precisam de um plano para lidar com o devastador terceiro olho do basilisco, e a atmosfera na sala é pesada. O peso do fracasso anterior paira sobre eles, e o Major Dillon começa a reunião apresentando as imagens e os dados que sua equipe conseguiram recuperar do encontro anterior, e infelizmente o Major é obrigado a admitir que eles estavam despreparados para as capacidades do basilisco. A Haruka, no entanto, rebate o seu pessimismo e ressalta que o basilisco deve ter aberto o seu terceiro olho devido ao desespero. Ela sugere que talvez o basilisco não possa usá-lo com tanta frequência. O Dillon, depois de permanecer um pouco em silêncio, pergunta sobre a condição atual da Tia, e o Yu o informa que ela está descansando no hospital, mas ainda não recuperou sua força normal. Mais tarde, o Major Dillon sugere friamente que talvez eles devam logo se livrar da Tia, pois eles não podem correr o risco de que ela se transforme em um dragão, mas ele ainda não tem coragem o suficiente para levar esse assunto adiante. Enquanto isso, no hospital, a Tia está inconsciente, com alguém sentado ao lado dela. De repente, a Tia se mexe, o que faz com que a Tachikawa fique tensa e preocupada, mas o seu celular toca e ela relutantemente sai do quarto para atender a ligação. De volta à reunião, a Haruka se dirige à equipe pedindo que eles se mantenham calmos e confiantes em meio à incerteza em que se encontram. Em seguida, ela explica a situação atual. Eles precisam encontrar uma maneira de lidar com o terceiro olho do basilisco, que possui um alcance de disparo devastador de 10 km, o dobro do alcance do feixe vermelho de seus olhos normais. Ela descreve ainda os efeitos catastróficos dos seus ataques, enfatizando o imenso poder que eles enfrentam. Mas a Lisa tenta levantar o astral, declarando com confiança de que nada disso importa, pois eles ainda podem revidar. A Haruka concorda, reafirmando seu compromisso com a missão e declarando que a estratégia deles permanecerá a mesma, mas com alguns ajustes críticos para levar em conta o terceiro olho. Ela expõe o plano atualizado com detalhes meticulosos e explica que a equipe deve se concentrar em atacar as escamas de diamante do basilisco a partir de um ponto cego, garantindo que eles permaneçam fora do alcance do ataque e que ataquem tão rapidamente que ele não tenha tempo para retaliar. Ela explica
explica que o basilisco ainda está a 150 km de distância da ilha e que eles iniciarão o ataque assim que o basilisco estiver a 6 km de distância. Nesse momento, a Iris levanta uma preocupação válida. Ela tem medo de que o basilisco os detecte antes que eles o ataquem, mas a Mitsuki a tranquiliza, explicando que todos vão assumir posições estratégicas no lado mais distante da ilha, usando a montanha e o horizonte como escudos naturais para permanecerem ocultos e para proporcionar uma compreensão mais clara. Ela diz que a própria curvatura da Terra agirá como um escudo adicional, obscurecendo seus movimentos da linha de visão do basilisco até o momento do ataque. Ela explica ainda que a Tear atuará como isca, atraindo a atenção do basilisco para o horizonte, enquanto o restante da equipe se prepara para lançar o seu ataque do lado oposto da ilha. Ela os informa de que seria necessária uma quantidade imensa de matéria escura para realizar a operação de forma eficaz e cria equipes em pares para otimizar suas chances de sucesso. Ela seleciona cuidadosamente os parceiros com base em suas habilidades complementares, juntando o Yu com a Iris, o que a deixa muito feliz. Ela diz que está feliz e ansiosa para trabalhar com ele, e assim a Mitsuki conclui a reunião, mas não antes do seu lembrete final, de que todos se mantenham atentos e espertos, enfatizando que a extensão total dos poderes do basilisco ainda são desconhecidas. Mais tarde, o Yu sai de casa para praticar suas habilidades antigravitacionais, usando pedras como alvos improvisados para aumentar sua concentração. Enquanto ele treina, lembranças de uma conversa anterior com a Charlotte ressurgem em sua mente. Ela lhe revelou que ele não era o único capaz de replicar as habilidades de um dragão, e que a sua irmã também havia adquirido os poderes do dragão roxo depois de derrotá-lo. Ela também mencionou que, da perspectiva do dragão, todos os humanos que possuem poderes são vistos como ladrões que roubam seus poderes para si mesmos. Do nada, um barulho alto interrompe o seu treinamento, e ele se vira para ver a Iris praticando suas próprias habilidades ali perto. Seus movimentos são precisos e fluidos, uma grande prova da sua dedicação, e ele não pode deixar de ficar impressionado com o progresso dela. Ele se aproxima e faz um elogio genuíno, fazendo-a corar levemente. Eles se sentam para uma breve conversa, durante a qual ela expressa sua felicidade por ter sido parceira dele nessa missão. A conversa toma um rumo inesperado quando ele pergunta sobre a forma como ela o agradeceu anteriormente. Incomodada, ela muda rapidamente de assunto, sugerindo que eles se concentrem na missão pelo bem da tia, e que eles também podem conversar sobre isso mais tarde. Agora, no hospital, a tia começa a se mexer, e a sua expressão de dor muda quando ela vê que os seus amigos estão reunidos ao redor dela. A Lisa gentilmente a tranquiliza, prometendo que eles não permitirão que o dragão a leve embora. O Yu se ajoelha ao lado dela, dando tapinhas suaves em sua cabeça, enquanto ele promete derrotar o basilisco e trazê-la de volta em segurança. Os olhos da Tear brilham, estando agora muito confortável com a presença deles, e quando ela volta a descansar, a Mitsuki entra na sala com uma expressão séria, enquanto anuncia que chegou a hora de todos assumirem suas posições. A equipe acena com a cabeça, e todos se preparam para a batalha que se aproxima. À medida que o basilisco se aproxima, estando agora a apenas 16 km da ilha, todos assumem suas posições designadas, com suas armas materializadas e prontas. O enorme canhão antimatéria do Yu, com seu peso, é um lembrete claro da imensa responsabilidade que ele carrega. A tensão no ar aumenta quando o basilisco finalmente atinge a marca de 6 km, e a voz da Mitsuki soa emitindo a tão esperada ordem de ataque. A Mitsuki e sua parceira sacam seus arcos, canalizando uma imensa quantidade de matéria obscura enquanto atacam. Os outros seguem o exemplo, e os seus poderes combinados convergem em um enorme feixe de energia, cortando a ilha e indo diretamente em direção ao basilisco. Enquanto isso, como planejado, a Tear está servindo como distração para chamar a atenção do basilisco, e o feixe de energia se aproxima do basilisco, mas no último momento possível, o seu terceiro olho se abre mais uma vez, e um feixe vermelho ofuscante irrompe, colidindo com o ataque e o estilhaçando até o esquecimento. O impacto devastador interrompe a comunicação, deixando Haruka e sua equipe em completo silêncio. O coração da Haruka se afunda ao contemplar o futuro incerto que se aproxima, até que o feixe vermelho contra-ataca a ilha com uma força assustadora, atravessando-a sem esforço. Todos se esforçam para evitar o feixe vermelho, e em um movimento desesperado, o Yu aponta sua arma antigravitacional para o feixe, conseguindo desviar o seu ângulo e evitar mais catástrofes. Todos observam chocados e aterrorizados a destruição causada pelo feixe, e a Haruka rapidamente assume o comando, ordenando que todas as unidades se retirem imediatamente, mantenham uma baixa altitude para evitar mais detecções. O Yu e as meninas ficam perto da superfície do mar, enquanto o basilisco lança outro ataque devastador na ilha. O impacto total reduz a ilha inteira, juntamente com a fumaça e o mar ao redor. Agora não existe nada além de sal, e enquanto a equipe de operação se reagrupa, ela os instrui a aumentar a velocidade do navio, se retirarem da zona de combate rapidamente, e apesar de todos os seus esforços, eles não tiveram escolhas a não ser fugir. A Mitsuki, abatida pela situação, fica em silêncio, e o Yu vai atrás
atrás dela, mas a Haruka intervém, impedindo de expressar sua gratidão pelos esforços de garantir o retorno seguro de todos. Ela lamenta que com o fracasso da sua operação, provavelmente os superiores vão tentar eliminar a tia, e depois de conversar com ela, o Yu acaba encontrando a Mitsuki olhando para o mar, com uma grande expressão de tristeza. Ele se aproxima dela e diz para ela não se preocupar pelo que aconteceu, explicando que o comportamento inesperado do basilisco estava além do que qualquer um poderia esperar. Ela hesita por um momento, mas admite que sem ele e a Tachikawa, todos estariam condenados. Ele pede para que ela não se preocupe e a lembra da promessa que ele fez a Lisa, pedindo que ela deixe de lado a culpa que carrega constantemente. Ele a incentiva a não desistir, dando um tapinha gentil em sua cabeça e lembrando-a de que eles devem fazer o melhor que puderem com as habilidades que têm. Mais tarde, elas analisam as imagens do ataque ao basilisco, procurando pistas sobre como o derrotar. As imagens são analisadas com atenção e um detalhe crítico é apontado. Basicamente, o basilisco não usou seu terceiro olho enquanto os perseguia. Se isso tivesse acontecido, ele poderia tê-los alcançado e ninguém teria sobrevivido. Determinado a encontrar uma solução, ele procura a Haruka e pede para falar com o Major Locke. O Locke não perde tempo e fala sobre a tia, mas ele o interrompe, afirmando que não tem intenção de machucá-la. Ao invés disso, ele pergunta se a organização pode os fornecer uma outra arma daquela que poderia ter derrotado o basilisco, mesmo que seja apenas um protótipo. O Locke, cético, pergunta por que ele deseja uma arma que já se mostrou ineficaz contra o basilisco, mas ele argumenta que o projeto da arma era bom e que com algumas modificações há uma chance de sucesso. O Locke relutantemente concorda em tentar, mas o avisa de que não haverá mais chances se eles falharem novamente. Ele marca uma reunião com a Haruka e as meninas para compartilhar suas observações e a nova estratégia. Ele explica a todos que a arma não tinha armadura mítica o suficiente, mas a Lisa, no entanto, levanta uma preocupação crítica, lembrando ao grupo que o terceiro olho do basilisco desintegra até mesmo o Mithril em segundos. Ele reconhece isso, mas ressalta que o terceiro olho só foi disparado 2 vezes durante o encontro anterior. Ele então levanta a hipótese de que o basilisco deve ter um tempo de recarga para dispará-lo novamente, e durante esse tempo o basilisco fica indefeso, e essa pode ser a oportunidade de derrotá-lo. O grupo discute possíveis contramedidas, e assim um plano é criado, onde eles possam usar a arma reforçada para resistir aos feixes vermelhos normais e dar um golpe decisivo durante um momento crítico. Todos ficam animados com o novo plano, e quando Yu sai da reunião, a Tachikawa o detém com uma expressão séria. Ela o pressiona contra a parede, exigindo saber se a nova estratégia realmente funcionará. Ele a garante que essa é a melhor opção que todos têm, mas a Tachikawa hesita e por um segundo revela sua suspeita de que as reações rápidas do basilisco podem resultar em uma habilidade adicional, e teoriza que a criatura pode fazer algo no momento final e acabar com todo o plano deles. Infelizmente, a conversa deles é interrompida quando a Iris aparece, pedindo que o Yu a siga. Ele a segue e encontram a Mitsuki e a Lisa em uma discussão acalorada. A Mitsuki insiste em descer pessoalmente com a arma para ajustar a trajetória, enquanto a Lisa se opõe à ideia, argumentando que ela é perigosa demais. A tensão aumenta até que a Lisa, frustrada, dá um tapa na Mitsuki e a Feriu intervém, oferecendo-se para assumir a tarefa, o que provoca uma onda de voluntários da equipe. O grupo se reúne em torno da Mitsuki, enfatizando sua importância como capitã e pedindo que ela reconsidere. Comovida com o apoio inabalável de todos, ela desiste da ideia e concorda em incluir todos os voluntários em seu plano para garantir a segurança de todos. A Lisa, ainda emocionada, exige que ela prometa trazer todos de volta com vida, o que é aceito. Naquela noite, o Yu vai ver a Mitsuki e a encontra mais uma vez olhando para o mar. Ele assegura de que ela não está sozinha e juntos eles refletem sobre suas memórias compartilhadas e um vínculo que criaram até agora. E em um momento tranquilo de compreensão, eles se abraçam, chamando um ao outro de teimoso. Mais tarde, o Yu decide checar a tia, mas encontra o quarto dela em ruínas, com os médicos feridos e a tia em lugar nenhum. Em pânico, ele interroga um dos médicos, que revela que a Tachikawa levou a tia embora. Ele corre para encontrá-la e acaba encontrando a Tachikawa carregando a tia. Ela declara que enquanto a tia permanecer, todos eles serão alvos do basilisco, e insiste que a tia seria mais feliz se tornando um dragão do que enfrentando a morte. E quando ele exige que ela devolva a tia, ela estala os dedos e o envolve em chamas. Feito isso, ela foge e o Yu percebe que a Tachikawa é ninguém menos que Akili, e diante dos seus olhos ela se transforma em sua verdadeira forma, cercada em chamas. Akili o provoca sem piedade, com uma expressão fria e inflexível. O Yu cerra os dentes para saber que ela esteve entre eles, disfarçada o tempo todo, e o sorriso silencioso dela já responde qualquer dúvida dele. O Yu se enche de raiva e jura não deixá-la ficar com a tia. Sem hesitar, ele levanta sua arma antigravitacional e dispara contra ela, mas ela se esquiva do ataque sem esforço, e com o movimento dos seus dedos, ela retalia lançando uma série de rajadas de fogo, que forçam o Yu a saltar e se esquivar. Sua voz é calma, enquanto ela insiste que a tia está melhor vivendo como um dragão, e com sua frustração crescente, ele a
interrompe, gritando que a tia escolheu viver como um humano, e sem se deixar abater, Akiri conjura um explosivo de matéria negra e o arremessa na direção dele. Ele rapidamente materializa sua arma e a usa para absorver o impacto da explosão, mas a força o faz cambalear para trás. Ela segue com um poderoso golpe que estilhaça sua armadura e o deixa vulnerável, e por um breve momento ele se lembra das palavras do Loki, que o disse que ele tem o poder de derrotar qualquer pessoa, desde que ela seja humana. Então ele cerra seus dentes e agarra um pedaço da armadura quebrada e avança contra ela. Então, com pura força de vontade, ele a domina, prendendo-a no chão. Agora a oportunidade de acabar com a vida dela está ao alcance de suas mãos, mas ele hesita, pois o seu senso de moralidade o domina. E quando ele a solta e se move para pegar a tia, Akiri o observa e o pergunta por que ele não a matou quando teve a oportunidade. Ele responde que a vê como um ser humano e que por isso não conseguiu acabar com a vida dela. Ela então dá uma risada sombria e diz que ele pode ficar com a tia. Antes de sair, ela avisa que o basilisco é diferente de todos os inimigos que ele já enfrentou, sendo aquela uma criatura que pode ter até mesmo a capacidade de prever o futuro. Suas palavras causam uma onda de inquietação nele, mas antes que ele possa responder, ela voa até ele e com um sorriso brincalhão, ela deposita um beijo em sua bochecha, pedindo para que ele seja melhor do que o basilisco, e logo em seguida desaparece nas sombras. No momento em que ele recupera a calma, a Lisa e a Mitsuki chegam. A Lisa imediatamente tira a tia dos braços dele e a leva às pressas para a ala médica, e à medida que a notícia se espalha, todos descobrem a chocante verdade de que a Tachikawa era a Akiri disfarçada o tempo todo. A Mitsuki, com uma expressão sombria, pergunta se é realmente possível que o basilisco possa ver o futuro. Ela considera a possibilidade e os outros concordam, embora a Iris ainda se recuse a acreditar no que Akiri disse. Mais tarde, a Mitsuki convoca uma reunião para revisar os planos de ataque. Ela explica que a arma será lançada de uma altura de 15 km e que todos se deslocarão para o local de lançamento. A Mitsuki e a Firyu terão a tarefa de controlar a descida da arma, tendo o objetivo delas garantir que a trajetória permaneça precisa, recuando apenas alguns segundos antes do impacto. Todos discutem detalhadamente os planos, e agora, faltando apenas 3 minutos para o lançamento da arma, a tensão aumenta à medida que a equipe se aproxima do local de lançamento. A Haruka dá a ordem final, e a arma começa sua rápida descida. Quando a arma cruza a marca de 12 km, o basilisco reage disparando um feixe do seu terceiro olho. O Yu e os outros ajustam a trajetória em resposta, mas a Mitsuki avisa que o ataque veio antes do previsto. A mudança de estratégia do basilisco os força a implementar os planos de contingência mais cedo, e a Lisa especula que o ataque antecipado é uma tentativa deliberada de se preparar para outro ataque. A equipe avança, enfrentando os feixes implacáveis do basilisco, enquanto se aproximam da marca de 5 km. Agora, fiel às suas previsões, o basilisco dispara um segundo feixe, forçando a equipe a se adaptar mais uma vez, e ao se aproximarem da marca de 2 km, a criatura lança o seu ataque mais devastador até então. Sem outras opções, a equipe abandona a arma e inicia o plano B. Eles descem rapidamente com as armas em punho e iniciam um ataque ao basilisco, antes que ele possa disparar outro ataque do seu terceiro olho. A Lisa mira o terceiro olho, estilhaçando com um golpe preciso de sua lança. O Yu dispara com sua arma antigravitacional, enquanto mais ataques são lançados. Todos seguem atacando o basilisco, e o Yu invoca o seu canhão enorme, e todos o ajudam, e os seus esforços acabam resultando em um ataque final poderoso que reduz o basilisco a nada além de restos despedaçados. Agora, na ala médica, a condição da tia se estabiliza rapidamente, tudo porque o dragão foi derrotado. Sua respiração volta ao normal, e o brilho sinistro da crista do dragão desaparece. A equipe, exausta mas triunfante, se reúne para comemorar a vitória conquistada, e a Lisa, com lágrima nos olhos, diz a Mitsuki que as suas condições de perdão foram atendidas. Todos retornam à academia e são recebidos pela diretora, que fica muito feliz ao vê-los, embora a diretora apenas se preocupe em assediar as garotas. Todos agora voltam às suas rotinas normais, e o Yu compartilha um momento em particular com a Mitsuki. Ela reafirma seus sentimentos por ele, o lembrando que mesmo sendo irmãos, eles não compartilham o mesmo sangue, então ela não tem planos de fazer com que ele se apaixone por ela. Mais tarde, vemos ele conversando com a Iris. Ele então revela para ela que o uso dos seus poderes faz com que ele perca as memórias, e ele teme que se ele continuar usando seus poderes, ele vai se esquecer até mesmo dela, mas ela o tranquiliza com um sorriso no rosto, prometendo lembrar de tudo que ele se esquecer. O apoio dela o deixa feliz, mas não o ajuda em nada, e assim esse anime bizarro com dragões horríveis de nota 6 ou 5 termina. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você é um verdadeiro guerreiro. Eu fiz o meu melhor para resumir esse anime, mas ele é muito ruim. Pelo menos pelo entretenimento valeu, né? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e caso você esteja à toa, tem outros vídeos aqui do canal para você assistir, recomendo bastante.